Tem uma pessoa aí na sua vida que te prometeu milhões de coisas, né? Diz que ia levar o seu currículo lá na empresa que ela trabalha, diz que ia indicar você lá naquela multinacional, diz que ia levar o currículo do teu filho, do teu marido, do teu namorado. Tem uma pessoa que te prometeu casamento, te prometeu fidelidade, te prometeu relacionamento sério. Prometeu que ia cuidar aí dos filhos, que não iria deixar faltar nada. Prometeu que iria cuidar dos pais quando eles envelhecessem, que jamais iriam colocar os pais no asilo, que jamais iriam deixar os pais sozinhos. A pessoa que falou que ia te pagar aquela dívida, né? Que há muito tempo vem te devendo aquele aluguel, aquele empréstimo que você fez confiando que essa pessoa ia pagar, e ela prometeu que ia te pagar. Tem uma pessoa que te prometeu que vocês iriam se separar, mas que os filhos nada iriam faltar. E agora tá aí, né? Não deposita pensão, não te ajuda financeiramente. Tem uma pessoa que te prometeu uma viagem dos sonhos. E agora, tendo condições, finge que nem tá te vendo. Finge que nem combinou isso com você. Quando José estava preso injustamente, chegaram mais dois presos, um copeiro e um padeiro. E os dois tiveram um sonho e não conseguiam identificar esse sonho. Então José identificou o sonho deles. Disse que um iria morrer e o outro iria voltar lá para poder servir o rei Faraó. Em 3 dias, o padeiro morreu e o copeiro foi restabelecido ao rei, conforme José tinha falado. Aí José pediu para o copeiro: pô, quando você estiver lá diante de Faraó, lembra de mim. Fala para ele que eu tô aqui preso injustamente, que eu sou inocente, que eu não fiz nada. E aí o copeiro falou: tudo bem. Só que quando chegou lá diante de Faraó, o copeiro falou de José: hum, 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 hum. Igualzinho essas pessoas aí que te prometeram um monte de coisa e na hora de entregar não te entregaram nada. Assim fez o copeiro. Na hora que estava diante de Faraó, nem lembrou de José. Mas às vezes, esperar não é perder, é chegar no tempo certo. E a gente sabe que José tinha um relacionamento maravilhoso com Deus. E se o copeiro tivesse lembrado de José, o que ia acontecer? José ia ficar no lugar do padeiro, não é? Porque não era o padeiro que tinha morrido? Então, aí o faraó ia colocar José no lugar do padeiro. Mas não era isso que Deus queria. Quando Deus tem um plano pra gente, ele faz as coisas certinhas, no tempo certinho, para que aquilo seja honra. Um belo dia, Faraó teve um sonho. Você lembra, né? Que ele sonhou lá com as vacas gordas, as vacas magras, as espigas lá de milho. Só que ele chamou os magos e ninguém conseguia identificar esse sonho. Aí entra quem? Aí entra o copeiro, que se lembrou de José no tempo certo. Porque se o copeiro tivesse lembrado de José naquela época, José não seria governador, José seria um padeiro. Aí ele falou: olha, lembra quando você mandou eu e o padeiro lá para o calabouço? Então, lá a gente conheceu um homem e esse homem interpreta sonhos. Nós tivemos um sonho e ele conseguiu interpretar os nossos sonhos. Ele disse que eu iria voltar pro palácio, ia voltar a te servir, faraó, e o padeiro iria morrer. Aí Faraó falou assim: então tragam esse homem aqui. Deus preparou tudo, preparou o momento certo para poder transformar José em governador e não em padeiro. Então você fica tranquila, que às vezes essa pessoa aí que te fez 1001 promessas, tá demorando para cumprir e às vezes nem vai cumprir, mas Deus tem um propósito na sua vida e tudo vai sair exatamente como Ele quer que saia. Às vezes o atraso, ó, é vitória. Como aquela frase que a gente sabe, às vezes não ter notícia é a melhor notícia. E José chegou no tempo certo, tudinho ali no tempinho de Deus. Tudo ali como Deus queria. Então, se Deus, que é o mesmo, fez tudo isso por José, não vai fazer por você? Por que não vai fazer por você?
Então, acalma, que às vezes o atraso é estratégia de Deus para poder te colocar no tempo certo nessa empresa que você quer trabalhar, para poder fazer a viagem que você quer fazer, para poder sustentar os seus filhos do jeito que você quer sustentar, para poder reformar a sua casa, para poder se casar com a pessoa certa, para poder ter um relacionamento certo do jeito que você quer. Então, é no tempo de Deus e não no tempo da gente. Porque se é no tempo da gente, nós seríamos padeiro. Nada contra os padeiros. Eu estou falando, né, do tempo lá de José, o que Deus fez na vida de José, porque Deus queria José como governador e não como padeiro. Então você vê que a pessoa lembrou de José na hora que Deus quis. Quando ele já foi chegando lá diante de Faraó, ele esqueceu que José existia. Mas isso é coisa de Deus. Então, essa pessoa aí que tá te esquecendo, tá te deixando na geladeira, não tá arcando com as responsabilidades que tem com você, na hora certa tudo vai se encaixar. Então, fique tranquilo. Esta é a mensagem do universo para você, ouvindo as suas orações. Sei que você está muito desesperado, desesperada, não sabe o que fazer, fica esperando nas pessoas. Não espere nas pessoas, espere em Deus. Porque na hora Deus vai tocar no coração lá de alguém e vai falar: Ó, eu vim aqui trazer o currículo de Fulano. Na hora certa, Deus vai agir. Na hora certa, Deus vai falar: Ah, lembra de Fulaninho? Eu vou chamar Fulaninho aqui para poder fazer uma entrevista. Lembra de Ciclaninho? Eu vou trazer essa pessoa para mim, eu vou ajudar esta pessoa financeiramente. Nossa, aquela mulher ali, nossa, ela é tão especial. Aquele homem é tão especial. Olha, quem sabe, né? Começa a te olhar de um jeito diferente. Tudo no tempo de Deus e não no nosso tempo. Às vezes esperar não é perder, mas é chegar no tempo certo, na medida exata, na hora exata, na hora certa. Leva isso pro teu coração, tá? E para de sofrer um pouquinho. Entrega pro grandão da Galileia que ele sabe exatamente o que tem que fazer. Exatamente a hora certa de fazer. Esta é uma mensagem do universo para quem está com o coração angustiado, para quem está sofrendo, para quem se fiou aí num outro ser humano, numa outra pessoa e não sabe mais o que fazer. Confia no grandão. Ele vai realizar os sonhos do seu coração. Beijo, beijo, tchau, tchau, namastê, shalom, se cuide. E até o próximo vídeo. Fica com Deus, fica com Jeová. Tchau, tchau.